O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante. Inigualável essa revelação. Amém. Êxodo capítulo 3 diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés: que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Deus continuou a dizer: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre meu povo no Egito. Tenho ouvido seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios os estão submetendo e fazendo sofrer. Vai, pois, imediatamente, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés, contudo, interpelou a Deus: quem sou eu para me apresentar diante de faraó e fazer sair os israelitas das terras do Egito? Assegurou-lhe Deus: eu estarei contigo. Esta é a prova de que sou eu quem te envia. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós prestareis culto a Deus neste mesmo monte. Porém Moisés acrescentou: quando eu for aos filhos de Israel e comunicar, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me questionarem qual é o seu nome, que deverei dizer? Então afirmou Deus a Moisés: eu sou o que sou, e deveis dizer aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Amém, irmãos? Podeis sentar. Irmãos, essa belíssima história que alguns zombam, mas, como diz Paulo, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para quem é salvo, é o poder de Deus. E assim, toda a Escritura é motivo de escárnio para muita gente que um dia vai estar diante da Escritura, que é o próprio Cristo, a palavra, o verbo divino, para ser julgado. Jesus falou: se alguém não crê nas minhas palavras, eu não o julgo, mas as minhas palavras o julgarão no dia do juízo. Porque Jesus é a própria palavra de Deus, ele é o executor das obras de Deus, né? Então, a Bíblia, se você procurar na internet, assim, qualquer ideia que você tiver sobre pessoas denegrindo a Bíblia, tipo, você inventa uma frase: as falsidades da Bíblia. Aí vai aparecer uns caras lá que se pensam que são alguma coisa, semi-analfabetos, querendo denegrir a Bíblia, falar um monte de coisa. E uma das coisas mais criticadas é a história de Moisés. Chegam ao ponto de dizer que Moisés sequer existiu, nunca existiu um Moisés. A que ponto o ser humano chega? O ser humano, quando quer contestar as coisas de Deus, ele nega a ele mesmo, a sua própria existência, a sua própria essência. Por quê? Porque ele é feitura das mãos de Deus. Não tem como negar. Os cientistas, quando começam a estudar o corpo humano, no simples estudo de uma mão, eles ficam impressionados e dizem: não é possível. Essa engenharia genética
Alguém tem que ter feito isso. Isso não consegue surgir do nada, de uma explosão. Isso tem que ter sido feito. Quando os astrônomos olham para a ordem das galáxias, para os planetas ordenadinhos, sempre presos na mesma órbita, sem sair daquilo eles dizem há milhões de anos, eles olham para aquilo e dizem, não, alguém tem que ter feito isso, não é possível. Mas ainda aparecem alguns para dizer, não, isso aí é obra de uma explosão. Imagina que loucura, uma explosão jogar alguma coisa em órbita. Explosão joga em linha reta. Explosão não faz uma coisa girar, como giram todos os planetas em torno do Sol. Caramba, já pensou uma explosão que coloca um sistema solar desse perfeito, com tudo girando em torno dele, ao mesmo tempo que giram os planetas em volta do Sol, ainda giram em volta de si, numa precisão, que é o que nós temos 24 horas, dia e noite. Imagina uma explosão gerar isso. Aonde o ser humano está querendo chegar com essa obstinação de negar Deus? O limite dele será o inferno. Absurdo. Até quando nós não conhecíamos nada e éramos analfabetos ainda, aprendendo a ler e escrever, já temíamos a Deus, já sabíamos, já sentíamos que há um ser que vai julgar todo mundo. Às vezes uma brincadeirinha, uma besteirinha, quebrava o vaso da mãe, já ficava apavorado. Deus viu. E hoje homens ilustres, estudados, estudam para demonstrar o quanto são burros e ignorantes. Outros estudam para demonstrar o quanto são capazes de roubar, são ladrões. Mas deste século, irmão, não passa. Deus trará toda a obra a juízo. Mas o nosso texto, Moisés, real, vivinho, carne e osso, uma história fantástica da manifestação de Deus, como ela vai se repetir ao longo de, até hoje, né? Como ela se repete até hoje, até o dia de hoje, até agora exatamente. Moisés é um homem que ele vê uma sarça pegando fogo. Isso era comum. Muito quente, quando a planta morria, períodos de estiagem, períodos sem chuva muito grande, muitas árvores secavam. E a temperatura que chega a mais de 50 graus no deserto, aqueles gravetos iam secando a tal ponto que aquilo inflamava. Isso era comum. Mas o que acontece? Pega fogo, consome e apaga. De vez em quando nós não olhamos aqui para aquelas florestas lá e vemos fogo lá no meio daquela floresta. E às vezes a gente fica, quem foi o criminoso que escalou aquela floresta? O camarada foi dentro da floresta tacar fogo. Não, ninguém foi lá tacar fogo. São folhas secas que acabam se expondo ao raio do sol, inflama e incendeia a floresta inteira. Ninguém foi lá tacar fogo. Imagina, um camarada vai escalar aquele pico lá da Tijuca para tacar fogo lá em cima. Não, aquilo pega fogo naturalmente. Só que essa Moisés viu, e como era costume, já que é só uma árvore seca, ela queimaria e pronto. Moisés olhou aquela não apaga. Moisés está cuidando do rebanho, ainda não apagou. Moisés foi lá, viu uma ovelha, mexeu para cá, olhou para a árvore e não apaga. Ele falou, peraí, tem coisa aí diferente. Não apagou. Aí ele foi, mas já foi meio cabreiro. A Bíblia diz que ele começou a rodear, ele não foi direto. Deixa eu ver o que é isso aí. Ele não foi direto. Ele falou, não, eu vou olhar esse negócio com mais calma. Ele foi rodeando. Quando ele está rodeando, Moisés, epa, eis-me aqui, eu estou aqui. Moisés, eu sou o Deus de teus pais, de Abraão, de Isaac, Jacó. Ele conhecia a história de Abraão, Isaac e Jacó, senão não teria sentido Deus falar quem era.
Ele conhecia as histórias que a mãe dele contou, ele conhecia as histórias que os hebreus contavam, ele conhecia, então ele, já se sintonizou, já sei quem é este que está diante de mim. Aí, Moisés, quando tenta se achegar, não te achegues aqui. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu pisas é terra santa. Aí ele tirou a sandália dos seus pés. Para Deus falar com a gente, irmão, primeiro tem que ter essa atitude. Tirar a sandália dos pés, que é a atitude de humildade. É isso que simboliza. Enquanto você não tirar as sandálias do teu coração, despir o teu coração, não adianta você ficar em busca de Deus. Você nunca vai achá-lo. Não vai achá-lo. Eu já preguei uma coisa aqui tão gloriosa, e isso para mim é glorioso. Eu reconheço a obra que Deus fez na minha vida que eu falo, dentro de mim, a maneira que eu tenho de pensar das coisas, a ausência de precipitação que eu tenho na hora de tomar uma decisão. O camarada pode estar ali com 500 provas reunidas contra ele, todo mundo colocando o dedo, todo mundo acusando. Eu simplesmente ignoro todas as provas. Eu ignoro todas as provas que condenem um ser humano. Eu vou para o meu canto e vou saber se Jesus tem provas contra ele. Se Jesus tiver provas contra ele, eu também terei. Eu digo, não, ele é culpado por isso, isso e isso. Mas homens acusando homens, quem és tu, pó e cinza, para acusar ao teu semelhante? Se tem uma coisa que Deus não nos deu, foi cadeira de juiz. Amém, meu irmão? Então, eu sou assim, eu me alegro, porque eu discerno o meu coração, né? E se tem uma coisa que nós precisamos discernir, é o nosso interior. Você se alegra com a vitória do teu irmão? Você quer ser participante na vitória do teu irmão, mesmo que isso te custe um sacrifício? É assim que eu sou. Não estou aqui hoje para falar de mim, não. Mas no momento, um dos bons exemplos que eu conheço sou eu mesmo. Então, eu vou falar de mim. Você gosta de ver os outros vitoriosos, vencedores? Você gosta de ver a justiça triunfar sempre? Isso é que revela o que está no teu coração. E me diz se tem alguma coisa que Deus goste mais do que isso. Davi chegou ao ponto de dizer assim, olha, tu não está querendo sacrifício. Uma história milenar de sacrifício. Davi diz assim, não, o teu agrado não é em sacrifício, mas num coração quebrantado e contrito. Tu pode até desprezar sacrifício, mas num coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás. Então, irmão, eu já preguei aqui uma vez, isso não sai da minha memória, porque quando eu preguei isso, eu recebi de Deus para falar isso. Por isso, isso me tatuou de uma maneira impressionante, porque eu acredito que eu nunca teria falado aquilo, mas eu recebi, entrou na minha boca, eu tive que falar. Falei, irmão, você pensa que Deus me escolheu para estar aqui por causa do meu conhecimento bíblico? Engano seu. Deus me escolheu por causa do meu coração. Eu tenho isso aí, não sei se em mais de uma pregação, mas eu recebi de Deus para falar isso. Por quê? Porque na hora da pregação, o Espírito Santo me falou que era aquilo e me mandou falar. Era esse o motivo da minha eleição, da minha escolha. Porque conhecimento bíblico, irmão, é fácil ter. Conhecimento bíblico é fácil, tem livros aí falando das revelações, das simbologias, das parábolas, do tempo histórico, do tempo profético. Você cai para dentro dos livros e você vai adquirir conhecimento. Agora, ser eleito por Deus não é só conhecimento. Quando Samuel foi ungir lá na casa de Jessé, e foi ungir Eliabe, o mais bonitão, o mais alto, forte, Deus falou assim, não, Samuel, esse não, eu rejeitei esse daí, porque o Senhor, eu não vejo como vê o homem
O homem vê por fora, mas eu olho para o coração. Davi sabia o motivo da eleição dele, porque Davi questionou Samuel. Guarda aí, irmão. Davi questionou Samuel. Davi chegou para Samuel, estou vendo os dois sentados numa pedra, Davi e Samuel. Estou vendo os dois. E Davi diz para Samuel: por que eu o escolhido e não os meus irmãos? E Samuel diz para Davi: porque o Senhor me disse que ele não olha a aparência externa, ele olha um coração quebrantado e contrito. Anos depois, lá na frente, Davi está no sufoco do seu pecado e diz: ele tinha me escolhido por causa do meu coração, o meu coração permanece o mesmo. Tu não te comprases em holocausto, senão eu te daria, mas para ti o que tu queres é um coração quebrantado e contrito. Isso tu não desprezarás. Sabe por quê? Porque eu fui o mais indigno e o inferior na casa do meu pai, e tu me escolheste, foi por causa do meu coração. Irmão, Deus vai ao encontro de um homem, quando neste homem tem o que ele quer. Eu coloquei uma frase lá no grupo do Zap, não sei se eu me recordo dela, eu acho que é mais ou menos isso, aprenda daquilo que Jesus vai precisar. Lembram dessa frase? Mais ou menos isso. Aprenda daquilo que Jesus vai precisar. Ou seja, eu olho para a igreja do Deus vivo, eu olhava alguns anos atrás, isso eu ainda faço, mas antes, quando eu era só o irmão Tupirani, eu olhava para a igreja de Jesus Cristo e eu dizia assim: não, eu quero fazer alguma coisa que Jesus vai precisar para a sua obra. Não é para que eu seja destacado, é para apenas que eu supra quando o Senhor precisar. E essa era a minha busca. E eu vi, tinha coisas que eu não tinha, eu tinha muita vergonha para estar à frente, tocar e etc, etc, mas eu entendia que Jesus precisava de gente que conhecesse sua palavra. Eu caí para dentro da palavra. Eu entendia que Jesus podia ser que numa rodinha dos irmãos, num culto do lar, ele precisasse de alguém para tocar o violão, que a gente sentia tanta falta disso. Eu comecei a me interessar e desejar o violão. E eu comecei a querer na minha vida aquilo que eu acreditava que Jesus viria um dia, poderia um dia precisar. Mas Jesus não virou para mim e disse: olha, aprende a minha palavra porque eu preciso. Jesus não virou: olha, aprende um instrumento, se envolve aí com música porque eu vou precisar. Não, eu olhei, eu discerni, eu vi. Na igreja tem música, na igreja tem palavra, na igreja tem gente com disposição para quebrar chão, para comer poeira. Opa, eu vou me especializar em tudo isso, porque um dia, se o Senhor precisar, eu posso ajudar nessa obra. Agora, tem gente que olha na obra de Deus e vê assim: pô, o que na obra de Deus que eu posso me destacar? Pô, usar um microfone é um negócio de destaque bem legal, então eu vou me especializar em usar microfone, falar bonito e tal. Irmão, pode gaguejar que nem Moisés, pode ser um analfabeto, pode ser um analfabeto que nem Josué. Sabia que Josué não sabia ler e escrever? Sabia? Pode ser um analfabeto que nem Davi. Davi não sabia ler nem escrever, você sabia disso? Pode ser, mas se você tiver algo que Deus quer, Ele vem atrás de você. Deus foi atrás de Davi porque ele tinha um coração. Deus foi atrás de Gideão porque ele tinha alguma coisa que Deus queria. Ele tinha força. Vai nessa tua força, varão valoroso, o Senhor é contigo. Hã? O Senhor é conosco? O homem pode até não reconhecer a força que tem. Não, eu sou o menor na casa do meu pai. Ué, cadê a força que o anjo disse para ele? Vai nessa tua força. Não, eu sou o menor na casa do meu pai, a propriedade é a menor. O camarada está se demonstrando um covardão. E o anjo está dizendo, o anjo do Senhor, que é o Senhor Jesus, está dizendo para ele: vai nessa tua força.
Ou seja, irmão, você pode ter valores que nem mesmo você sabe, mas Deus está de olho neles. Caramba, essa palavra varreu, irmão. Essa palavra penetrou vários corações, várias mentes. E é a verdade, irmão, ou não é a verdade? O Espírito Santo só age sobre a verdade. Você pode ter valores que nem você sabe que tem, mas Deus está de olho neles. Vai chegar a hora que você mesmo se sentindo o covardão, o tímido, o incapaz, o gago, o analfabeto, tudo isso os servos de Deus, o que vai morrer, ai de mim, eu vi o Senhor, eu vou morrer, tu pode se achar o que for, mas se tiver dentro de ti o que Deus quer, tu vai ficar bem de pé. Agora, olha para ti, tem em você o que Deus precisa? Tem humildade? Tem valorização ao seu irmão? Você valoriza a vida do seu irmão acima das suas fortunas? Porque a Bíblia diz: uma alma vale mais? Então eu tenho certeza que Deus gostaria de ver que eu pegasse tudo que eu tenho, até a roupa do meu corpo, e desse pelo resgate de uma alma. Porque a alma vale mais que o mundo inteiro, que dirá das minhas míseras moedas. O que tem dentro de nós que Jesus possa olhar e dizer assim: não, eu vou encontrar aquele cara lá. Deus te atrai, irmão. A sarça pega fogo, Moisés se aproxima. Não foi Moisés que foi atrás de Deus. Foi Deus que foi atrás de Moisés. Senhor, Moisés, vai lá no faraó. Não, mas como? Não, eu não posso ir a faraó de jeito nenhum. Deus falou assim: não, pô, caramba, eu vou ter que convencer esse cara. Ele tem o que eu quero, mas ele mesmo não sabe o valor dele. Eu tenho que convencer Moisés. Não, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, sabe? Moisés já pensou logo em todas as maravilhas feitas na vida de Abraão, Isaac e Jacó, naquelas coisas tremendas. Mas eu não posso, eu sou gago. Não, eu sei que você é gago. Mas quem fez a boca? Não fui eu? Quem deu habilidade para falar o homem? Quem movimenta a língua do ser humano? Não sou eu? Eu sei que o teu irmão fala bem melhor do que você, ele é eloquente, o teu irmão, tem língua solta. Vou fazer o seguinte: eu vou trazer ele para junto de você. Tu vai se sentir mais seguro? Ele vai ser o teu profeta, mas você para ele vai ser como Deus. Eu preciso de você, Moisés. Eu vasculhei em toda a nação de Israel, não achei nenhum. Eu não pude do meio daquele povo levantar nenhum libertador. Por quê? Porque todos eles são escravos. E escravo não pode libertar a si mesmo. E lá todos eles são escravos, não só no corpo, mas também na mente. E a prova disso foi no deserto. Queríamos voltar lá para os melões e para as cebolas do Egito. Nem depois de serem libertos, a mente foi liberta. Moisés, você tem o que eu preciso. Se você tiver, irmão, o que Deus precisa, Ele vai ao teu encontro. Seja aqui dentro da igreja, seja lá dentro da tua casa, na intimidade do teu quarto, mas você tem que ter algo que Deus queira. Tua vida está ocupada de quê? Não, pastor, assim que eu sair daqui, eu tenho uma confecção lá para cuidar, eu tenho um trabalho para realizar, eu já vou preparar-me, porque amanhã lá na empresa eu trouxe até o trabalho da empresa para casa, tal. Se você está todo preenchido das coisas do mundo, você não tem o que Deus quer. Dá espaço para Deus. Tem que deixar Deus agir na tua vida. Se você só pensa no natural, você não tem o que Deus quer. Davi não pensava só no natural. De jeito nenhum. Davi não pensava só no natural. Me dá uma prova que Davi não pensava só no natural. Davi tocava harpa. Quando ele foi chamado para tocar, para expulsar o demônio lá de Saul,
ele já recitou o quê? O Salmo 23. Então Davi está cuidando daquelas ovelhas, e ele está olhando as ovelhas e vendo como as ovelhas se comportam, e ele está ali tocando a harpa dele, e daqui a pouco ele fez uma música. Tan, tan, tan. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ora, alguém que compõe um salmo desse, está cuidando das ovelhas, mas está pensando em Deus. E ele, naquele trabalho dele, porque o Salmo 23 é chamado Salmo da Ovelha, ali é a visão da ovelha. É a ovelha dizendo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me guia mansamente às águas tranquilas, porque a ovelha não bebe água em água corrente. Dizem os especialistas, eu nunca cuidei de ovelha. Se a ovelha vê a água correndo, ela enxerga tão mal, a vista dela é turva, a córnea dela é toda distorcida, que ela vê aquela água como um monstro. Então ela não se aproxima. Então o pastor tem que ir lá fazer um buraquinho, desviar a água para a água ficar tranquila ali. Aí a ovelha vem e bebe. Então ele me guia mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. A ovelha sente febre. Aí o pastor pega o azeite, coloca em cima da cabeça dela, que o azeite tem propriedade terapêutica e antitérmica. Então guia mansamente, refrigera a minha alma. E ainda que eu andasse pela vereda, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer mal algum. A sua vara e o seu cajado me sustenta, me consola. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O pastor vai lá no pasto, tira o mato ruim, as ervas daninhas que dão dor de barriga na ovelha e põe em cima de uma pedra. E aí libera o pasto para as ovelhas. Prepara uma mesa, o pasto perante mim, na presença dos meus inimigos, das ervas daninhas. Visão de Davi, que ele transportou aquele natural para o espiritual e criou o Salmo. O seu dia a dia não pode ser ocupado só pelas coisas do dia a dia. Você tem que estar envolvido com as coisas espirituais. Deus olha para a gente, irmão, e vê assim, o que ocupa a mente dessa pessoa? Nada, só trabalho, só coisa natural. Ele não vai em busca dessa pessoa, não vai. Agora, se ele vê o cara tá lá, vamos dizer, tá num quartel, ralando, instrução, cara na lama, mas tudo que o cara faz, ele tá vendo natural e tá ligado com Deus. Deus olha, esse cara é esse que eu quero. Nada consegue apagar a mim, diz Deus, da mente dele. O cara está lá nas piores pressões da vida, mas em cada segundo se vê ele sussurrando um hino. Em cada momento salta dos seus lábios uma oração. Em cada momento a sua mente é elevada aos céus. Deus diz, esse cara tem o que eu quero. Se ele, nesse vale da sombra e da morte, pensa em mim, que dirá quando eu guiar as águas tranquilas, ele vai me ver face a face. Nós precisamos ter o que Deus quer. E outra coisa, irmão, é Deus quem vai ao nosso encontro. Deus nos atrai, mas sabe com que Deus nos atrai? Aí que está um grande mistério. Com as coisas espirituais. Moisés está cuidando lá do rebanho das coisas naturais, e a sarça está pegando fogo lá atrás. Tem gente que vai olhar tanto para o natural, tanto para o rebanho, que vai ignorar a sarça, e vai tocar a sua vida naturalmente. Mas tem outros não, que tem algo dentro deles. Então Deus acendeu a sarça, Moisés poderia ignorar, não está queimando, mas qualquer hora vai parar de queimar. Deixa eu cuidar das minhas ovelhas, eu vou para casa, está na hora do almoço. Não. Moisés se deixou atrair pelo espiritual. Esse é o caminho que Deus nos atrai, irmão. O espiritual é o que nos chama a atenção. E se você não atentar para o espiritual, tu fica só no natural. Tem gente que entra na igreja para viver só uma vida natural. Deus abençoa o meu negócio, abençoa aqui, abençoa ali. Eu tenho uma casa para alugar, Deus me manda um inquilino bom que me pague em dia. Caramba! Pega essa casa, entrega no altar de Deus. Deus está aqui a casa, o senhor faz o que quiser com ela. Entregar no altar não é dar para a igreja não, tá, irmão? É entregar para Deus, que está muito acima da igreja. Deus, a casa é tua. Aí Deus te manda o inquilino que ele quer.
Mas aí, chegou um inquilino, o preço aqui é tanto. Não, o preço não é tanto, o preço quem define é Deus. Se deu a casa para Deus, Ele que define. Quem vai morar lá e quanto vai pagar. E se Ele disser, eu estou mandando uma pessoa aí para tu deixar ela morar 1 ano aí de graça, mais vale o de graça na bênção de Deus do que muitos milhões. Acredita, irmão, acredita que esse Deus vivo é tremendo. Ele não precisa de dinheiro para te abençoar, Ele precisa que você obedeça a Ele. Mas as pessoas ficam às vezes fixadas, né? Sempre, na igreja sempre teve pessoas pobres e pessoas ricas, isso vai ser o tempo todo. Jesus falou, os pobres vocês sempre terão com vocês, e vocês vão poder fazer bem a eles quando quiser. Não foi? Eu entendo que no mundo sempre vai ter pobre. Sempre vai ter. Por mais que qualquer um queira fazer ou deixe de fazer, no mundo sempre terá pobre. Então, irmão, Deus olha para nós, vê se há em nós o que Ele precisa e vem ao nosso encontro. É assim que as coisas funcionam. Gideão malhando trigo, o anjo se apresentou para ele. Moisés apacentando, a sarça pegou fogo e o Senhor Jesus falou do meio da sarça com Moisés. Senhor Jesus, é sempre Jesus. Jesus que falou com Gideão, Jesus que falou com Moisés, Jesus que falou com Josué, substituto de Moisés, e assim vai, irmão. Josué tinha algo que Deus queria. Então, quando Moisés é morto, Deus se manifesta a Josué. E olha a vida de Josué. Vê se ele não tinha mesmo o que Deus queria. Um homem zeloso, extremamente das coisas de Deus, que não poupou nem dos seus próprios irmãos quando transgrediram a palavra do Senhor. Então, nós temos que olhar para a Escritura e nos revestir dela. Quando Deus olhar que nós temos o que Ele quer, e o que é que Deus quer? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. Então, quando nós estamos vestidos e revestidos da roupagem da Escritura, nós teremos o que Deus quer. Agora, não adianta eu dizer que conheço Bíblia, eu quero saber se eu tenho o que Deus quer. Porque eu conheço a Bíblia, Jesus falou, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados isso, aprender de mim que sou humilde. Eu conheço a Escritura, eu quero saber se nós estamos vivendo a Escritura. Se ela não é apenas uma roupa externa, porque a roupa de Deus, as coisas espirituais, nós vestimos por fora e por dentro. Por isso diz a Escritura, somos o que somos e vestimos o que somos. Não vestimos por fora, vestimos por dentro. Então, quando Jesus vem e chama os apóstolos, estão lá pescando, estão jogando a rede, aí Jesus passa lá na praia, vocês aí, me seguem. Dentro deles tinha o que Deus queria. E diz que alguns largaram imediatamente a rede para seguir Jesus. Tinha algo dentro deles que eles deram ouvidos a Jesus de imediato. Irmão, Jesus não chama ninguém errado. Ele nunca erra no seu chamado. Alguém vai pensar logo, e Judas? Ele não errou, ele acertou em chamar Judas. Amém? Ele acertou. Agora todos nós temos o livre arbítrio. Podemos seguir Jesus o dia que quisermos, constantemente, ou podemos nos desviarmos a hora que quisermos, porque somos livres. Cada um paga o seu preço, mas somos livres. Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele respeita o livre-arbítrio. Não quer me seguir? Eu vou te matar. Mas tu não quer me seguir? Tudo bem, morre. Mas ele não vai te... Não, tu vai ter que me seguir. Não, isso não, vai ter que me seguir, não. Nem que ele te mate, mas te obrigar a seguir, ele não vai seguir, obrigar. Ele luta contigo, ele procura te convencer, mas te obrigar não vai. Não, Moisés, eu fiz a boca. Não, Moisés, joga o teu cajado no chão aí. Virou uma cobra, Moisés saiu fora. Não, Moisés, não foge não. Pega essa cobra aí pela cauda. Mas vai me picar. Não, pega. Pegou, tá vendo? Põe a mão no peito, Moisés. Leprosa, Moisés. Põe de novo, Moisés. Tira. Caramba. Tá vendo, Moisés? Eu sou Deus.
Amém, meu irmão? Quando Moisés disse, então eis-me aqui, então Deus foi e fez a obra. Mas obrigar a fazer o que você não quer, de jeito nenhum. O serviço a Jesus Cristo é um serviço voluntário. Obrigado não, ninguém é obrigado a fazer nada para Jesus. Só faz quem quer. Eu estou aqui não é porque sou obrigado. Jesus nunca me obrigou a estar aqui. Eu amo estar aqui. A razão da minha vida é estar aqui, pregar, fazer vídeo e mandar a espada de Deus mundo afora. E essa é a única razão da minha vida, que eu já falei, Senhor, se não for para te servir, me mata. Deixa eu dormir e não acordar mais, porque eu não tenho interesse em viver no mundo se for para qualquer outro objetivo. Então, meu irmão, examina, eu tenho em mim algo que Jesus vai querer ir de encontro. Jesus, depois de ressuscitar, ele foi ao encontro de 2 discípulos, lá longe, lá na cidade de Emaús. 2 discípulos no caminho de Emaús. Aí os discípulos estão vindo, aí Jesus está vindo do outro lado, porque iam pegar uma estrada em comum. Aí daqui a pouco cruzou o caminho deles. Aí Jesus começou, poxa, nós achamos que, Jesus estendeu o ouvido e começou a lhes falar, nós achamos que aquele Nazareno, poxa, ele ia restaurar Israel? Todo mundo ficou impressionado com as suas obras, mas nossos líderes o crucificaram, que absurdo! Que coisa, ele disse que era o Messias, eu acredito, mas como ele morreu? E agora? Jesus está vendo que, apesar de muitos terem dado Jesus como encerrado, como uma pedra sobre a boca do túmulo, dentro dele, Jesus ainda estava vivo. Jesus falou, eles têm o que eu quero. A mentira dos sacerdotes que roubaram meu corpo ainda não convenceu eles. Aquela pedra que colocaram na boca do túmulo não foi o bastante para me sepultar diante do entendimento deles. Eu ainda estou vivo dentro deles. O que são essas coisas que vocês estão conversando aí, hein? Jesus, o Nazareno? Você é o único peregrino nas terras de Israel que não sabe do que nós estamos falando? Aquele aprovado por Deus, varão valoroso, com sinais, palavras e obras, nossos líderes o crucificaram. Ora, mas não era assim que estava escrito nos salmos e nos profetas? Não convinha que o Cristo padecesse muito nas mãos dos pecadores e fosse recebido acima na sua glória? É, isso mesmo. Então, mas se aconteceu isso, então está tudo certo, né? Beleza, tchau, deixa eu ir. Não, peraí, não vai não. Fica conosco. Não, mas eu tenho... Não, vem conosco, o dia já está caindo. A nossa casa é logo ali. Vem comer pão conosco. Tinha dentro deles algo que Jesus queria. Quando Jesus disse, boa noite, eu vou indo. Não, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo teu imenso amor, como os discípulos ao caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Vocês têm pão para todos nós? Temos. Então vamos lá. Sentaram, eles colocaram pão, aí Jesus se antecipou, colocou a mão dentro do cesto. Eles olharam, porque o costume é o dono da casa repartir o pão. Mas se você convidou Jesus para a tua vida, Ele é o dono da tua casa. Isso não pode sair mais dos nossos corações, irmão. Uma frase dessa que vem direta do trono de Deus. Você não pode perder isso, você não pode desperdiçar isso. Isso o Pai lá do trono me deu para falar para você agora. Que se você convidou Jesus para a tua vida, Ele é o dono da tua casa. É Ele que comanda tudo, é Ele que ordena tudo. Você não pode perder isso, irmão.
Não é em qualquer lugar que Deus está tendo essa misericórdia que está tendo da gente, de se manifestar face a face. Não é em qualquer lugar. Eu fico assustado quando alguns aqui estão com intriga, briguinha um com o outro, besteirinha. Irmã deixou de falar com a irmã, a outra está emburrada. Caramba, Jesus Cristo morre na cruz e tem gente emburrada com o quê? Com o pneu do carro? Com o carro que não lavou? Com a irmã que disse uma frase que ela não gostou muito? Imagina se eu fosse me preocupar com frases que dizem a meu respeito. O anticristo, filho do diabo, satanista, pacto com Satanás. Caramba, falaram o que de Jesus? Eles estão me vendo, sabe o que eles estão vendo em mim? Cristo, que estão dando para mim os mesmos títulos que deram para Cristo. Quando alguém lança o mal sobre mim, ele não me denigre, ele me engrandece. Porque bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então você tem que sair ali na rua e alguém tem que tacar pedra em você, meu irmão. Você tem que ser chamado quando você passar, alguém diz assim: ei, filho do diabo! Você não vai tirar satisfação, não. Você tem que dizer: obrigado, muito obrigado. Ei, satanista da geração de Jesus Cristo, muito obrigado, muito obrigado. Tomara que tu morra, hein? Muito obrigado. Vou te denunciar por tráfico, hein? Muito obrigado. Porque sobre ti vai se cumprir Hebreus, homens dos quais o mundo não era digno. Então, meu irmão, larga as besteiras de lado, irmão. Você é restaurador. Restaurador não precisa ser restaurado. Tem que se restaurar. Tem que cair para dentro aí da verdade, botar a cara no pó e puxar os céus para baixo, irmão. Na marra, na pressão, no braço. Que nem Jacó. Segurou. Me deixa, porque a alva já está chegando. É a minha hora de ir. A dispensação do meu dia, eu tenho que subir, Jacó. Me deixa. Não. Jacó, é Deus que está falando contigo, cara. Eu sou a segunda pessoa da Trindade. Eu sou o Todo-Poderoso, coroado de glória, majestade e santidade. Diante de mim os anjos se adoram, curvam. Me deixa aí. Não! Eu estou te ordenando, eu não vou te deixar enquanto tu não me abençoares, não vou. Se eu tiver que morrer aqui, tu me mata, mas eu não te deixo sem uma palavra de bênção. Está entendendo, irmão, o que aconteceu ali? Ultimamente Deus tem me dado visão, quando eu estou pregando aqui, eu vejo as cenas. E é por isso que eu falo essas coisas que não estão escritas, mas estão escritas aqui dentro de mim. E eu ponho à prova qualquer um que quer. Tu falou que não está na Bíblia, quer botar à prova a tua vida contra a minha? Então dá licença. Quem não tem vida para apostar, não tem evangelho para seguir. Amém, meu irmão? É assim que nós nos comportamos. Geração Jesus Cristo, somos aqueles que apostam a vida. Quem não aposta a vida sai do nosso caminho. Vai brincar de palhaçada lá nas assembleias ou nos batistas, porque aqui o negócio é sério. Nós conhecemos o Deus que por nós deu a vida. Ele não é fábula, ele é real. Ele não é meu escravo, ele é meu Senhor. Toda a razão da minha vida é servi-lo e adorá-lo. Toda. Então, meu irmão, guarda as pérolas que Deus tem nos dado com tanta misericórdia, né? Fica conosco, Senhor. Botou o cesto, Jesus pegou o pão. Eles ficaram olhando. Pô, será que esse cara é um cara mal educado? Essa tradição é milenar em Israel. O que é que ele meteu a mão no cesto? Jesus pegou o pão. Pai, eles, Jesus, graças te dou. Eles, eu já vi essa cena antes. Eu já ouvi essa voz antes. Jesus partiu o pão, deu a eles, eles ficaram assustados,
Quando um olhou para o outro, que quis olhar para Jesus de novo, já era, foi-se. Jesus desapareceu e disse: é o mestre. Porventura, quando nós víamos no caminho, não ardia o nosso coração? Nós não estávamos sentindo aquelas coisas todas? Não era igualzinho quando ele estava em Jerusalém falando conosco? Era ele desde o começo no caminho. Vamos voltar para Jerusalém, vamos lá incendiar o mundo, porque Jesus Cristo vive e reina. Ele não está morto. Aí chegaram alguns lá e disseram, olha, Jesus apareceu para nós. Aonde que ele apareceu para vocês? Nós estávamos lá no caminho de Emaús. O que ele foi fazer em Emaús, lá tão distante? Foi buscar corações que tinham aquilo que ele queria. Sabe o que Jesus foi fazer na tua casa? Quando ele entrou lá em forma de CD? Foi buscar a coisa que ele sabe que tem de útil dentro de você. Sabe o que Jesus foi fazer lá na rua? Quando ele te entregou um CD, não era ninguém carnal, que tu nunca mais viu aquela pessoa. Tu achou que ia encontrar ela aqui dentro da igreja, você nunca mais viu aquela pessoa estranha. Eram os próprios anjos, era o próprio Cristo, te entregando um CD da geração Jesus Cristo. Valoriza aquele que te valorizou, porque aqui ele diz, eu reunirei o melhor nesse lugar. Ele olhou para você como o melhor de toda a terra. Não é o melhor de um bairro, não é o melhor de um estado, de um país, das Américas, é o melhor de toda a terra. Foi isso que o Senhor me disse, eu nesse lugar trarei o povo mais forte, eu trarei o melhor. Por isso que os irmãos da África são os melhores, estão conectados aqui. Pessoas dos estados brasileiros, de outras nações, são os melhores que Deus está reunindo para o grito da meia-noite. Então, irmão, tira as roupas velhas, puídas, rotas, porque hoje tem veste nova para todo mundo. Não sai daqui sem roupa. Não sai daqui sem a tua parte. Recebe aí, vai. Recebe porque elas estão sendo distribuídas. Essas são as vestes daqueles que têm algo que Deus quer. Estavam guardadas há tempo já. Saul, você tem o que eu quero. Eu te levantei para isso, vai lá e extermina os amalequitas. Quanto tempo Deus esperou para levantar um rei? Caramba, quantas dezenas de anos até levantar Saul. Porque durante toda a história de Israel, ele não viu ninguém capaz. O profeta foi lá, Samuel, quando foi ungir Davi. Irmão, Davi era uma pessoa que não tinha nenhum motivo para ser escolhido. Dizem os pesquisadores e historiadores, um irmão até veio comentar comigo sobre isso alguns tempos atrás, que Davi era um homem bastardo. O que é um bastardo? É uma pessoa que é filho não do casamento, é filho ilegítimo. O camarada é casado com alguém, mas ele se engraçou com uma outra pessoa e teve esse filho. Davi vivia lá com seu pai Jessé, mas não era irmão por parte de mãe daqueles outros. Talvez por isso se vê o tempo todo ira e intriga dos seus irmãos contra Davi. Aquele desprezo que tinham contra Davi. Davi era um bastardo. E aí, inclusive, os pesquisadores se utilizam do salmo que Davi escreve, quando ele diz assim, em pecado fui formado, fui gerado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Por quê? Porque a mãe dele adulterou com o pai dele, Jessé, que já pertencia a outro casamento. É incrível! Isso é incrível! Isso é maravilhoso!
Que Deus possa escolher uma meretriz chamada Raabe e desprezar os santinhos. Isso é incrível! Maranata, hora vem, Senhor Jesus! Bem-aventurados sois vós. Sabe, irmão? Bem-aventurados somos nós, gentios, que comemos carne de porco. Bem-aventurados somos nós, que não temos todas as regras da santidade, porque santidade para Deus não está numa mesa, está no coração. Minha alma engrandece ao Senhor, de cantos demandos, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito. Tem feito sua vide florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito. Tem feito sua vide florescer. Santo, santo, santo és, Senhor meu Deus. Santo, santo, santo és, Senhor. Aleluia! Isso aí não é emoção. Isso é a presença daquele que era, que é e que certamente há de vir. Daquele que te ama. Daquele que veio ao encontro de algo que tem dentro de você e Ele quer. Aleluia! Exulta, canta, ó habitante de Sião. Exulta, canta, ó habitante de Sião. Porque grande é, porque grande é, porque grande é no meio de ti o Santo de Israel. Porque grande é, porque grande é, porque grande é no meio de ti o Santo de Israel. Exulta, canta, ó habitante de Sião. Exulta e canta, ó habitante de Sião. Porque grande é, porque grande é, porque grande é no meio de ti o Santo de Israel. Porque grande é, porque grande é, porque grande é no meio de ti o Santo de Israel. E um dia um homem está de joelhos. E ele é o filho de Amós. Ele está de joelhos. E os céus se abrem. Mas os céus não se abrem para qualquer um.
E ele vê os serafins com 6 asas, 2 cobrem o rosto, 2 cobrem os pés, 2 voam, e eles declaram: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. E este homem tem algo que Deus quer, e ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Deus dos exércitos. Quem tem o que Deus quer no seu coração e na sua alma não morre jamais. Então, pensando que vai morrer, ele ouve uma voz: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então ele prontamente disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim para amar o meu próximo. Envia-me a mim para repartir dos meus bens com o meu próximo. Envia-me a mim para repartir 2 túnicas. Envia-me a mim para repartir o pão. Envia-me a mim para dar a tua palavra. Envia-me a mim para fazer justiça sobre a terra, para pleitear a causa do inocente, do órfão. Envia-me a mim. Não me envia para ser exaltado, me envia para exaltar o meu próximo. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Sabe quantos naquele mover impetuoso ouviram essa palavra? Apenas e somente um homem. Um homem que tinha no seu coração o que Deus queria para aquele momento. Um homem que tinha no seu coração o que Deus queria para aquele momento. Portanto, escuta aí, você que está se sentindo sozinho, abandonado e inútil. O que está dentro de ti está sendo guardado para o momento exato. E esta é mais uma palavra que o Todo-Poderoso manda através das galáxias para a minha boca e para o teu coração. O que tu tens é precioso, e assim diz a palavra: guarda a tua fortaleza, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Porque ele vai passar no meio dos candeeiros de ouro, ele vai passar na sua seara. E hoje a pregação não termina, aleluia! Ele vai passar no meio da seara, no meio do candeeiro de ouro. E de acordo com o tempo, com a dispensação, de acordo com a estação, ele vai pegar o fruto na árvore certa. Ele está aqui, Ele está aqui, Jesus, Jesus, Ele está aqui. Ele está em mim, em mim. Ele está em mim. Jesus, Jesus, Ele está em mim.
Iricanto de mante canta labassurimicãos. Agora eu já não vejo mais Samuel sentado numa pedra, com Davi sentado um pouco mais abaixo numa pedra menor. Agora eu já vejo na pedra grande o nosso amado Senhor Jesus, e na pedra menor cada um de nós sentado. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Bendito seja o santo nome do Senhor. Aleluia! Paz, irmãos. Deus mostrou, pessoal, 4 anjos descendo neste lugar, e eles seguravam na mão um lençol, e cada um segurava numa ponta. Quando eles chegaram aqui, eles ficaram balançando esse lençol em cima de nós. Aleluia, Jesus. No momento que o sacerdote louvava e nós orávamos ali, alguns choravam. Eu vi quando esse lençol desceu e passava por nós, enxugava as lágrimas dos nossos olhos, e depois transformava as nossas roupas em vestes brancas. Aleluia, meu Deus. Amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor. No momento em que o nosso mestre, ele recebeu a palavra ali dos 2 discípulos no caminho de Emaús, e que ele dizia que no partir do pão, Jesus dando graça, partiu o pão e deu aos seus discípulos. Nesse momento que o pastor falou essa palavra, o Espírito Santo soprou sobre toda a congregação, e eu podia ver nitidamente toda a congregação, e cada irmão, cada pessoa aqui estava com as suas vestes normais, com a roupa que cada um chegou aqui, e o Espírito Santo me mostrava todas as vestes sendo branqueadas, e ficava branca, 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 com mais alva do que a alva neve. E quando o nosso mestre começou a cantar, minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, um anjo desceu, e tinha diversos fardos de vestes aqui, e ele foi distribuindo para toda a congregação diversas vestiduras de diversas cores. Quando o pastor cantava esse último hino, alegra e canta, ó habitantes de Sião, irmão, os céus desceu sobre esse lugar, e eu já não via mais normal a congregação, era como se estivesse no céu, as nuvens desceu, e eu via os pés daquele que passeava em nosso meio, um anjo muito grande, ele passeava em nosso meio. Essa foi a visão que o Todo-Poderoso me deu nesta manhã, amém? Eu vi um lírio grande, e ele se apresentou na frente do altar, na frente do púlpito, e Deus falou comigo, e assim diz o Senhor: eu tenho comunhão com esse lugar, eu estendi há muito tempo a minha mão para povos rebeldes, para pessoas que não me amaram como eu merecia, mas eu vou na frente de vocês, eu estou convosco como um só. Então eu vi quando desceu como uma nuvem do furacão, e a glória de Deus desceu aí na frente do púlpito e invadiu todo o templo pós-prisão. Amém.
Eu vi quando no céu se apresentou um anjo com uma espada, e esse entregou essa espada a outro anjo, e esse anjo desceu ferozmente à terra, e ele arremeteu contra o estádio do Maracanã. Amém. Eu vi quando vários anjos adentraram dentro do templo, enquanto o Júnior cantava esse louvor final, trazendo muitas vestes na mão. E eles deram vestes para várias pessoas essa manhã. E assim diz o Senhor, que muitos se arrependeram do seu mau caminho. Levanta-te, minha geração, pois diante de vós eu boto o meu nome eu dou a cada um de vocês. Aleluia.